Oi, pessoal! No vídeo de hoje a gente vai continuar fazendo o nosso sapinho de amigurumi. Eu já ensinei a tecer todo o corpinho do sapinho, então se você ainda não teceu o seu, vocês precisam ir para a parte 1 desse vídeo, que eu vou deixar aqui em cima no card, fazer ela e depois vir para cá pra gente continuar o trabalho juntos. No vídeo de hoje a gente vai fazer os bordados e tecer os shorts que ele tá usando aqui. Eu já falei lá na parte 1, mas eu vou falar aqui de novo que esse shortinho também vai servir para esse amigurumi aqui. Porque esse comecinho do corpo, essa base é a mesma. Então, se vocês quiserem tecer esses shorts para usar nesse ursinho, vai dar certo. E também vai dar certo se vocês quiserem fazer essa blusinha, né, que é de tricô, para pôr no sapinho. Então, vocês têm aí mais uma opção de roupinha para poder trocar, que é bem legal. Antes da gente começar, já deixa um like, se inscreve no canal se for novo por aqui e ativa o sininho para receber as novidades. Bora pro vídeo? Vamos lá, começar, pessoal. Esse fio é o mesmo fio que eu usei para fazer o sapinho, mas ele é de outra cor, né? Esse é cor de rosa, a gente tava usando antes o fio verde. Eu também tô usando a mesma agulha, que é a agulha de 2,5. A gente vai iniciar pelo shortinho, então eu vou fazer um cordão com 37 correntinhas. Então, eu faço sempre o nozinho corrediço primeiro, deixo o fio preso na minha agulha, e aí a gente começa fazendo as correntes. Então, a gente laça o fio, traz por dentro da laçada da agulha. Laça o fio, traz por dentro da laçada da agulha. A gente vai fazer um total de 37 correntes. Não precisa fazer essas correntes muito apertada, mas também não faz muito solta, tá? Tenta fazer ela bem uniforme para ficar bem bonitinha. Fiz o meu cordão com 37 correntes, agora eu vou voltar a partir da segunda fazendo pontos baixos. A gente vai pular essa correntinha que tá saindo da nossa laçada. A partir da segunda, a gente vai fazer ponto baixo. Eu gosto de pegar a alcinha aqui atrás do ponto, ó, esses gominhos que aparecem atrás da correntinha. Mas, se vocês preferirem, podem pegar a alcinha de cima da correntinha também. Só vai mudar um pouquinho a questão do acabamento. Então, eu insiro aqui na alcinha de trás, trago o fio de trás pra frente, fico com 2 laçadas, laço e tiro das 2 de uma vez. Já fiz 2 pontos baixos, eu vou seguir fazendo ponto baixo até chegar lá no fim do cordão de correntinhas. Vão ser 36 pontos baixos no total. Cheguei aqui no final da carreira, então eu tenho 36 pontos baixos e agora eu vou fechar com ponto baixíssimo aqui, ó, no primeiro ponto baixo que a gente fez. Então, eu vou identificar ele aqui, laçar pegando as 2 perninhas e fazer um ponto baixíssimo. Vou subir 2 correntinhas. E agora, a gente vai trabalhar um ponto alto para cada ponto que eu tenho aqui na base. Essas 2 correntinhas que a gente fez aqui já vai contar como meu primeiro ponto alto, e agora eu vou seguir fazendo mais 35 pontos altos. Para fazer o ponto alto, eu laço aqui o meu fio, insiro na base, na cabecinha do ponto, trago o fio lá de trás pra frente. Fico com 3 laçadas na minha agulha, laço, tiro das 2 primeiras, laço, tiro das outras 2. Fiz aqui um ponto alto. Vou pro próximo, laço o fio, insiro aqui na base, trago o fio de trás pra frente, laço, tiro 2, laço, tiro mais 2. Fiz mais um ponto alto. A gente vai fazer ponto alto até dar a volta toda. Eu vou fazer a minha carreira e já volto com vocês. Cheguei aqui no final da carreira, vou fechar com ponto baixíssimo aqui na segunda correntinha. Vou subir mais 2 correntes e eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui na segunda carreira. Então, a gente vai trabalhar além das correntes, né, mais 35 pontos altos. Cheguei aqui no fim, fecha com ponto baixíssimo aqui na segunda correntinha. Pode fazer mais 2 correntes. E agora, a gente vai pular 17 pontos altos. Então, eu vou começar a contar a partir aqui das correntinhas, tá? O da corrente eu não conto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Que é bem esse pontinho aqui. Eu vou pôr um marcador só pra não perder ele.
E eu vou prender essas duas correntinhas no próximo ponto, depois do marcador, tá? Com ponto baixíssimo. Tem que ter sobrado livre aqui, fora as correntes, 17 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Se vocês quiserem contar aí o de vocês para ter certeza, tem que ter ficado 17 pontos altos também. Agora, a gente vai começar a próxima carreira, tá? Então, eu vou subir de novo duas correntinhas e a gente vai trabalhar pontos altos até chegar aqui, ó, onde a gente tem as correntinhas de novo no meio. Vão ser 17 pontos altos. Fiz os 17 pontos altos e a gente pode ver aqui que ficou sobrando as duas correntes e mais o pontinho aqui do meio onde a gente fechou para fazer as correntinhas, né? Na verdade, é onde a gente fechou com ponto baixíssimo. Então, eu vou fazer um ponto alto bem em cima aqui desse ponto baixíssimo. E depois um ponto alto em cada uma das correntes, pegando só a alcinha de trás, tá? Porque depois a gente vai usar essa alcinha que fica aqui por baixo para fazer o outro lado. E aí, a gente pode fechar com ponto baixíssimo aqui na segunda correntinha. Agora, eu vou subir mais uma corrente e nessa carreira a gente vai trabalhar um ponto baixo para cada ponto que a gente tem na base. Então, eu vou dar uma volta fazendo pontos baixos. Cheguei aqui no final da carreira, vou cortar o meu fio, deixando um espacinho para fazer um arremate e esconder o fio. Pode puxar aqui a laçada. Agora, a gente vai repetir o que a gente fez aqui desse lado, nesse outro lado aqui. Então, eu vou pegar o meu fio, vou prender na minha agulha com um nozinho corrediço. Já vou dar uma laçadinha no meu fio aqui na minha agulha e segurar com esse meu dedo para ele não soltar. Venho aqui no shortinho, vou pegar na base do mesmo ponto onde a gente começou aqui atrás, ó, tá vendo? A gente vai identificar aqui as duas correntinhas, tá vendo que tá saindo um ponto daqui? A gente vai pegar no mesmo lugar. Nesse primeiro, a gente vai fazer como se fosse um aumento. Então, eu vou dar uma laçada aqui do fio, vou segurar aqui com o meu dedo, vou inserir aqui no mesmo espacinho e fazer um ponto alto. Agora, eu vou seguir fazendo pontos altos, um para cada ponto que eu tenho aqui na base, até chegar ali do outro lado, antes das correntinhas. Vão ser 17 pontos no total. Fiz os 17 pontos altos, então, o que a gente fez aqui? A gente começou fazendo ponto alto no mesmo ponto onde tá saindo aqui, ó, pro outro lado. E além desse ponto, eu fiz mais de 17 pontos altos. No total, até agora, eu tenho 18 pontos altos. Vou fazer um ponto alto no mesmo espacinho onde tá esse primeiro ponto alto aqui, ó. Então, eu vou vir aqui e vou fazer outro ponto alto, como se fosse um aumento. E agora, eu vou fazer ponto alto nas duas correntinhas que sobraram aqui, ó, do ponto. Deixa eu puxar esse pra cá. Laço meu fio, vou identificar aqui a primeira correntinha. Ó, vou pegar nela aqui, vou fazer um ponto alto. E agora, na próxima, outro ponto alto. E agora, eu posso fechar com ponto baixíssimo aqui, ó, na cabecinha do primeiro ponto. Subo uma corrente e nessa carreira a gente vai trabalhar um ponto baixo para cada ponto que a gente tem aqui na base. Aqui são 21 pontos, então a gente tem que ter 21 pontos altos e agora a gente vai trabalhar 21 pontos baixos. Na verdade, a primeira correntinha aqui já vale como um ponto baixo e a gente vai seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto que eu tenho aqui na base. Chega no fim, pode cortar o fio, deixando um espacinho para fazer o arremate. Puxa a laçada e pode passar uma agulha de tapeçaria na ponta.
Nosso fio tá saindo daqui, do último ponto baixo, a gente vai identificar o primeiro ponto baixo aqui no trabalho, ó, que é esse pontinho aqui. A gente vai laçar as duas cabecinhas do primeiro ponto baixo, não é das correntinhas, tá? Aqui estão as correntinhas e aqui tá o ponto baixo. Então, eu vou pegar as duas alcinhas do ponto baixo. Puxo o meu fio e agora eu volto com ele pro mesmo espacinho de onde ele tá saindo, ó, e já vou jogar ele aqui pra trás do trabalho. Então, eu vou entrar com ele aqui e vou deixar ele aqui atrás. Dá uma puxadinha pra ajustar. Tem que ficar, essa alcinha que a gente criou aqui, esse pontinho falso, tem que ficar com a alcinha do mesmo tamanho dos outros. Que aí a gente consegue disfarçar esse acabamento aqui, né, essa finalização do ponto baixo, do ponto baixíssimo. Aqui atrás eu gosto de dar um nozinho, então eu vou pegar uma alcinha aqui do ponto. Puxo meu fio, antes de terminar de puxar, eu passo aqui por dentro. Ajusto, e agora eu vou passar no Vzinho de alguns pontinhos. Dá uma puxadinha e pode cortar o excesso desse fio bem rente. Do mesmo jeito que a gente fez esse arremate aqui, a gente vai fazer essa pontinha aqui desse outro lado. Essa ponta do fio, que é o fio de início, né, da segunda perninha, eu só vou esconder passando por alguns pontinhos. Então, eu vou passar a minha agulha de tapeçaria na ponta. E eu vou escondendo ele aqui, ó, passando mesmo por alguns pontinhos. Só pra gente poder cortar o fio com segurança. Dá uma puxadinha e pode cortar o excesso bem rente. Vou voltar aqui pro lado direito. E essa pontinha aqui de cima, a gente basicamente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui na finalização da perninha. Então, eu vou passar a minha agulha de tapeçaria. Vou achar aqui o pontinho, ó, o primeiro pontinho. Vou passar aqui por dentro. E voltar aqui, mais ou menos, da onde ele tá saindo. O excesso do fio, a gente esconde aqui pro lado de dentro. Eu vou dar um nozinho também. E aí, eu vou passando aqui, ó, no Vzinho do ponto baixo da primeira carreira. O excesso do fio pode cortar bem rente. E aí, já tá pronto os shorts do nosso sapinho. Agora, a gente vai fazer o bordado da boquinha. Então, eu já passei na minha agulha de tapeçaria um pedaço de fio preto, não precisa ser muito grande. Aqui no meu tem mais ou menos uns 30 centímetros. E eu já deixei marcado aqui onde eu quero bordar a boca. Eu contei daqui do pezinho pra cima 24 carreiras e coloquei entre a carreira de número 24 e 25 o alfinete. Façam assim para ficar mais fácil. Localizem o meio da peça de vocês. E aí, a gente vai deixar 10 pontos baixos de distância entre um ponto e o outro. Então, achei o meio e aí a gente vai contar 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos para um lado, 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos para o outro. Depois, pode tirar o alfinete. Insiram a agulha de vocês no espacinho de ponta aqui perto, não precisa, pode ser uma carreira para baixo ou uma carreira para cima. É melhor para cima, na verdade. Insiram uma carreira para cima que vai ficar melhor no meio. No espacinho de ponto e saiam em um dos dois lados, tanto faz. Pode tirar o alfinete, puxa aqui o fio, mas deixa uma pontinha pra gente fazer os nozinhos depois. E aí, daqui, a gente já vai levar direto aqui pro outro lado. Então, eu vou inserir a minha agulha, tirar o meu alfinete. E eu vou sair agora bem aqui embaixo, ó, num espacinho de ponto. Mais ou menos no meio, tá? Então, eu vou contar 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. É mais ou menos aqui mesmo, uma carreira abaixo, ó.
O ponto que eu tô usando pra fazer bordado é a carreira de cima e eu saí uma carreira pra baixo. Só pra gente prender. Agora, a gente laça aqui o fio e volta no mesmo espacinho de ponto. Já sai aqui em cima, junto com esse excesso, pra gente fazer os nozinhos. Puxa o fio, não precisa puxar muito, agora a gente vai arrumar pra ficar bem direitinho, né? Pra ela ficar bem bonitinha. E aí, a gente vai puxando, ó. Ajusta primeiro aqui, e depois a gente puxa aquele primeiro fio. Pra ficar bem certinha. Não pode sobrar fio, tá? Tem que deixar ela justa. Também não pode puxar muito pra não repuxar o trabalho. Depois que tiver bonitinha, façam 3 nozinhos. Passa a agulha de tapeçaria na pontinha de um dos fios. Vou passar nessa daqui, porque ela tá maior. E joga o excesso lá pra dentro. Puxa até o nó esconder. Vou jogar mais uma vez lá pra dentro, só pra ter um excesso de fio sobrando aqui. Cortei aqui os excessos, escondi a outra pontinha do fio também e cortei aqui os excessos. Agora, eu vou vestir os shortinhos aqui no sapo, pra eu ter uma referência de onde eu quero fazer os bordados, tá? Então, eu vou deixar essa parte aqui, que foi onde a gente fez a finalização, pro lado de trás, pro acabamento aqui na frente ficar mais bonitinho. Vesti aqui o shortinho, eu já cortei um pedaço de fio azul, que vai ser o fio que eu vou usar pra fazer o bordado. Tem mais ou menos uns 60 centímetros de fio aqui, mas provavelmente eu vou precisar de mais, e aí depois eu vou cortando o fio conforme eu for precisando. Porque senão fica muito grande e aí fica difícil de... Fica enrolando, né? Fica atrapalhando um pouco. Esse bordado vai ser aquele pontinho picô, já fiz várias vezes ele aqui no canal. Eu vou usar como referência essa parte aqui da frente do sapinho, mas eu não vou fazer na frente toda, tá? Eu vou fazer mais ou menos assim, ó, um V, um bordadinho mais ou menos aqui, dentro desse espaço, e aqui dentro desse outro espaço, né? Desse outro lado aqui. Opa, assim, tá? E aí, depois, aqui nas costas, eu vou fazer alguns mais aleatórios. Eu vou ensinar vocês a fazer o primeiro, aí eu faço todos os meus e volto pra mostrar pra vocês mais ou menos os lugares que eu fiz. Então, vai ser o pontinho picô, a gente sempre começa inserindo a agulha num espacinho de ponto qualquer. E eu vou sair aqui, ó, no outro espacinho de ponto onde eu quero começar o meu bordado. Puxa o fio e deixa sempre aquela pontinha que é pra gente fazer os nozinhos e o arremate depois do mesmo jeito que a gente fez aqui no bordado da boquinha. Agora, eu vou chegar com a minha agulha bem pertinho aqui da onde tá saindo o meu fio e vou dar 2 enroladinhas do fio na minha agulha. Venho aqui no meio de um pontinho, ó, laçando um fiozinho do ponto, dou uma ajustadinha, insiro a minha agulha e aí eu posso sair em outro espacinho. Puxa aqui a agulha, pode puxar com cuidado. E aí, a gente vai formar aqui, ó, uma bolotinha. Essa bolotinha é o ponto picô. E aí, eu vou fazer novamente aqui nesse lugar onde eu já saí com o meu fio. Então, eu vou dar 2 voltas na minha agulha, chego aqui bem pertinho, laço um fiozinho. E já saio aqui no outro ponto onde eu quero fazer outra bolotinha. Puxo o fio com cuidado. E aí, a gente tem aqui a segunda bolinha, tá? Então, eu vou fazer algumas bolinhas aqui e volto pra mostrar o resultado pra vocês. Finalizei o meu bordado, então, eu fui fazendo algumas bolinhas aleatoriamente, tanto aqui na frente, quanto aqui na parte de trás. Vocês podem fazer a quantidade que vocês quiserem, se quiser fazer mais, se quiser subir aqui para essa parte de cima do rostinho, também vai ficar bem legal. E aí, a gente já finalizou o nosso sapinho de amigurumi. Olha como ele ficou lindo. Agora sim, a gente tem o nosso sapinho completamente pronto.
O meu ficou medindo 15 centímetros de altura, mas esse tamanho varia bastante de acordo com os materiais que você usar e com a tensão do seu ponto. Eu sempre falo também do meu que para vocês terem uma base aí de acordo com os materiais que eu usei. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!